Graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Pod Cristo. Hoje, como sempre, teremos um tema bastante pertinente que eu tenho certeza que vai abençoar muito a tua vida. O convidado que eu tenho é muito especial, é um grande homem de Deus e um mentor para os jovens que também aspiram o ministério. Desde já, eu quero aproveitar e fazer-te o convite para seguir a nossa página no YouTube, Excelage, no Facebook e no TikTok, Delson Simões Oficial. Então, fique conectado, porque eu tenho certeza que será extraordinário para a tua vida. Deixa-me então fazer a introdução do nosso convidado. Pastor Matumona Mambo é um engenheiro de profissão, com mais de 20 anos de experiência na indústria petrolífera, trabalhando em projetos diferentes, tanto em Angola como na expatriação. Dentre várias responsabilidades, trabalhou em equipas de intervenção, diagnóstico de performance de poços e otimização de produtos de petróleo e gás. Tem sido mentor de jovens engenheiros, orientando-os no entendimento e adaptação na indústria petrolífera e na vida social. Foi professor do Instituto Industrial de Luanda, lecionando as disciplinas de matemática, estatística e língua inglesa. É pastor consagrado desde o ano 2012 e atualmente lidera o Centro de Nações Eleitas de Deus, associado ao Ministério Internacional da Paz, situado na Zona Verde, no Benfica. Uma das áreas que gosta de servir são as missões, levando o Evangelho da paz e esperança para lugares onde há necessidade de alcance de almas sedentas por Deus. É mentor e realizador desde o ano 2018 da Conferência Internacional de Liderança, a Global Leadership Summit, GLX Angola. Pastor, boa noite, a paz do Senhor. Na verdade, eu agradeço pela disponibilidade do pastor, uma pessoa de fácil trato, uma pessoa muito humilde, que tem sido uma grande bênção para o corpo de Cristo. E tenho certeza que o programa de hoje será uma grande bênção. Como é que foi o dia, pastor? Os dias, como sempre, corridas permanentes. Então, pessoal, o tema que nós vamos abordar hoje é desafios da liderança cristã nos dias atuais. Desafios da liderança cristã nos dias atuais. E o pastor Matumona Mambo é uma boca autorizada por Deus para nos falar sobre liderança. Conheci o pastor na conferência de liderança no Summit, já há alguns anos atrás, desde o qual nunca mais me desconectei de acompanhar as páginas do pastor. Vamos então aproveitar o tempo e começar a conversar. Pastor, quais são os maiores desafios espirituais que um líder enfrenta no contexto atual? Antes de tudo, é um grande homem de Deus. Não sei o que significa isso. Falo isso porque nós estamos a falar sobre a liderança. E se nós estamos a falar da liderança cristã, e a liderança cristã é mesmo a liderança servidora, adjetivos assim, tipo grande homem de Deus, super homem de Deus, agregam muito aquilo que é, na verdade, a essência. Para os desafios, liderança. Que um líder enfrenta no contexto atual? Vários. Primeiro, começamos pela pergunta que fez inicialmente. Tinha passado o dia. A agitação do dia a dia, se a pessoa não tiver disciplina, pode, de certa forma, criar distração na vida dessa pessoa. E nós sabemos que não só um crente, um líder precisa de tempo a tempo, senão permanentemente está conectado com a fonte. E as distrações, as corridas podem ser o motivo para o impedimento dessa conexão permanente com a nossa fonte que é Deus. Esses são os desafios, o primeiro desafio. O segundo desafio que nós enfrentamos nos dias de hoje tem a ver com a corrupção. Claro que as pessoas são livres, claro ou não, dependendo dos princípios, obviamente, do caráter. Mas hoje em dia nós temos essa facilidade das pessoas serem muito facilmente corrompidas. O desafio que as pessoas têm tem muito a ver com busca aparecer sendo uma pessoa de referência ou uma grande pessoa, conforme me tratou aqui. Enfim, há essa disputa, essa grande disputa das pessoas que faz com que isso depois comece a afetar um pouco
Porque se nós buscamos nós sermos exaltados, não Cristo, exaltado, que deveria ser o principal, o nosso chamado é para a exaltação dele. Como dizia o João Batista, convém que eu e ele cresça, né? Portanto, isso é uma mensagem muito grande para todos nós, de que se nós não soubermos isso, de que Jesus é aquele que deve ser exaltado antes de tudo, e nós diminuirmos, portanto, nós roubamos essa cena, o protagonismo que é dele, que devia ser somente dele. Então, eu acho que é uma coisa muito, muito difícil. São alguns desafios, nós podemos ficar aqui e fazer uma lista tremenda sobre grandes desafios que nós encontramos hoje nos dias. Eu falava, atentamente eu ouvia, surgiu uma outra questão. Como é que eu posso manter a integridade e o foco em Deus num contexto de muita distração, comparações e vaidades? A integridade é algo que nós adquirimos a integridade por vontade também, né? Por vontade. Nós temos que querer, tem que ser um desafio. Sabe que nós viemos de backgrounds diferentes. Acho que vêm de famílias onde os pais são íntegros. Eles não são íntegros porque eles deixam-se influenciar com fatores externos, etc, etc, etc. Eu conheço pessoas, existem exemplos de pessoas que nasceram de um berço onde não tinha influência positiva relativamente à integridade, mas eles aprenderam a ser íntegros, realmente quando eles abraçam a palavra de Deus. Então, a integridade é algo muito fundamental, mas que depende muito de nós. Uma disciplina faz parte do berço, sim, mas nós também podemos aprender a ser íntegros. Basta nós entendermos que, principalmente na vertente da liderança, líder que não é íntegro torna-se um pouco vazio. Provavelmente as pessoas vão aproximar-se dele por outros motivos, não para serem semelhantes a ele, porque na verdade o líder precisa de disseminar os líderes. E a integridade é um desses fatores que atrai as pessoas para si. Se a pessoa não tiver isso, ela até pode ser uma pessoa influente, entre aspas, mas verdadeiramente falando, a sua influência pode facilmente ser esvaziada, porque a integridade é muito fundamental. Imaginemos, por exemplo, alguém que você admira, você vê na televisão, acabou de dizer que tens me acompanhado, etc. E, eventualmente, eu caia num escândalo ou alguma coisa, porque foi apanhado com uma menina, porque fez alguma coisa, quer dizer, como se eu tivesse dupla personalidade. Eu creio que, provavelmente, até pode associar-se imediatamente da minha página do Facebook ou Instagram, etc. Então, eu acho que é nessa perspectiva de nós olharmos para a integridade como sendo uma coisa muito, muito séria. Os líderes precisam de ser íntegros. Eu agradeço bem esse programa. Você que está nos acompanhando, não assista sozinho. Chama mais alguém, partilha esse link com alguém, para que também possa ser conectado, porque esse tema é muito interessante. Pastor, como é que um líder pode lidar com as críticas, com a rejeição e a ingratidão, principalmente dentro da igreja? Nós oramos por alguém, essa pessoa que oramos depois fala mal de nós, nos critica. Como é que podemos lidar com esses desafios dentro da igreja? Isso para mim não me estranha. Eu particularmente estou habituado a isso. Eu vou apelar àquelas pessoas que são líderes cristãos, realmente porque a sua pergunta foi muito mais direcionada para a igreja, liderança cristã, de que eventualmente, em alguma estação qualquer do seu percurso ministerial, você vai se deparar com esse tipo de situações. A missão. Jesus foi rejeitado. Então, quem somos nós para não sermos rejeitados? Então, haverão pessoas, certamente, e nós teremos investido nosso tempo, teremos investido nossos recursos, teremos passado muito tempo com ele para o tornarmos alguém,
com a preocupação de deixarmos um legado, porque eu vejo a liderança mais nessa perspectiva. Vejo a liderança mais na perspectiva de deixar o legado, de mesmo na sua presença procurei encarnar aquilo que o Mais Morro diz, de todo líder precisa de se fazer desnecessário. Se fazer desnecessário. Para você fazer-se de desnecessário, então você tem que investir nas pessoas, não é? Mas nem sempre todo investimento que nós vamos fazer nas pessoas vai ter o retorno desejado. Mas, na perspectiva da liderança cristã, eu acho que todo líder cristão precisa de aprender a lidar com esse tipo de situações, de nem sempre as pessoas serem gratas em relação ao investimento que foi feito para com eles. O que é que o pastor aconselharia a um líder que tem medo de investir em outros filhos ou em outros liderados por receio da decepção que teve no passado de investir em alguém que não merecia? Como é que eu diria? Como eu disse, tem consigo a responsabilidade de deixar legado. Todo líder autêntico, ele não pensa em si, ele pensa no pós. O que é que vai acontecer depois de mim? Quem é que eu vou deixar? Não posso morrer com isso que eu tenho aqui comigo. Entende? Então, ele, mesmo que alguém seja menos grato, como aquilo faz parte dele, está dentro do ADN dele, formar, deixar o legado, ele vai continuar. Vai ficar desapontado? Não vou dizer que comigo tem sido diferente, de que existem momentos de desapontamento em que você fica um bocadinho retraído, dizer, não, parece que estou a gastar muito o meu tempo, estou a gastar os meus recursos, etc, etc, etc. Mas qual é a alternativa em relação a isso? Qual é a solução? A solução é você continuar a investir, Mas, falando diretamente para os líderes que nos acompanham nesse momento, olhamos muito em pessoas que nós investimos e ter havido apenas 2 pessoas que voltaram, como aconteceu com Jesus. A palavra de Deus diz que houve um dia que apareceram alguns leprosos. Na altura era uma doença incurável, né? Era uma doença incurável, socialmente como espiritualmente. Socialmente, porque havia receio da contaminação das pessoas. As pessoas viviam em colônias. Elas tinham que usar uns sinos, não é? Aqui na cintura, que anunciava quando eles estivessem a passar, pelo menos alguém de corpo são, apercebia-se quem está se aproximando de um leproso, não é? E inclusivamente haviam instruções de que quem ele estivesse a vir e gritava. Ele tinha que anunciar leproso, para que as pessoas apercebessem que havia um leproso. Portanto, socialmente, ele estava alienado. Espiritualmente, idem, porque ele não tinha acesso ao templo. Acesso ao templo. E, quer dizer, imaginemos a condição desta pessoa. Ele é alienado socialmente, ele é alienado espiritualmente, é uma pessoa morta em pé. Mas pronto, no caso específico, Jesus, a Bíblia diz que ele mandou que eles fossem ter com o sacerdote. O sacerdote era nada mais, nada menos alguém a quem era conferida a autoridade de declarar alguém estava curado ou não da lepra. Ele é que tinha essa missão. Não é que Jesus não poderia naquele momento dizer que seja curado, conforme aconteceu com vários milagres que ele fez. Ele poderia ter dito isso e imediatamente ver-se que, né, notar-se imediatamente, mas alguém, de acordo com a lei, alguém tinha que confirmar, examinar e confirmar. E a palavra de Deus diz que enquanto eles caminhavam, com aquela palavra Jesus Cristo disse a eles, ide ter, Jesus não disse a eles, ide para ele vos curar. Na verdade, disse a eles, ide para ele confirmar que já estás curados. Yes. É isso. Então, enquanto eles iam, eles aperceberam que estavam curados. E a palavra de Deus diz que 9 foram-se embora. Foram anunciar aos seus familiares, eu estou curado, etc. Mas um era samaritano. Ou para dar graças a Deus. Isto é uma lição muito importante para você
líder que nos acompanha nesta noite, de que Deus exaltou este homem. Exaltou este homem. Havia uma satisfação no seu coração, não pelos 9 que se foram embora, mas por ter reconhecido de que Deus precisava e merecia ser glorificado por causa disso. Creio que para nós também não é muito diferente, como nas pessoas, mas se pelo menos reconhecer o investimento que você fez na vida dele, vamos morrer felizes por causa disso. E é muito interessante que logo após essa história, também temos outro relato na mesma Bíblia, que um outro leproso vem e pergunta: Senhor, tu podes purificar-me? E não vimos Jesus a reclamar: não, eu curei 9, não apareceram. E Vamos embora, yes. Você está vindo mais aqui para me chatear. Uau! Então, a liderança de Cristo, a liderança servidora, é uma liderança que merece a nossa atenção. Mas agora eu quero entrar num outro tópico muito interessante, que é para estudarmos um bocadinho sobre o lado humano do líder. E desde já levanto uma pergunta: como é que o pastor cuida da sua vida emocional e espiritual em meio a tantas demandas ministeriais? Uma pergunta de facto, muito interessante. Nós precisamos fazer isso com muita seriedade mesmo, porque eu me lembro que há anos atrás seguiu uma conferência onde um dos temas dizia: o pastor também é uma alma. É interessante o tema. O pastor também é uma alma. Significa que o pastor também precisa dos mesmos cuidados que as ovelhas também precisam. O que acontece é que, conforme disse na sua introdução, que o ministério é muito demanding, conforme diz em inglês, tem muita demanda. Imagina um pastor que cuida de uma igreja com 3.000, 4.000 membros. Estamos a falar pastor de facto. Eu, particularmente, tenho visto, nós vemos que existem pessoas que ele se calhar tem um entendimento muito errado do pastorado, tem um entendimento muito errado, porque ele não tem contato com os membros. O pastor ser pastor, quando ele cheira ovelhas, está a ver? Quando cheira as ovelhas, a gente vê determinados irmãos nossos, ao acompanharem isso, quem procede dessa maneira, pode talvez também a refletir um bocadinho, pessoas que terminam o culto, ele sai na porta do fundo. Ninguém lhe saúda, ninguém conversa com ele. Ninguém lhe vê, há uma espécie de proteção física que impede com que as ovelhas... O pastor tem que cheirar a ovelha. Voltando diretamente na sua pergunta, a vida de um pastor tem muita demanda e ele precisa de levar isso com certo equilíbrio. Existem determinadas denominações onde o da igreja tem um dia por semana para descansar, porque ele tem o resto do dia da semana para ele trabalhar, tem terça, a igreja que tem culto de libertação, culto de não sei o quê, culto de prosperidade, tem uma série de cultos, certos programas, e ele está lá para dar atendimento às pessoas, de manhã, vai almoçar, volta, há uns até que passam o dia lá. Depois tem o sábado, domingo, são dias também de muita ocupação, mas ele precisa tirar pelo menos um dia, onde ele se desliga completamente para descansar. A recomposição da energia é muito importante. Ele recompor a energia, levar uma vida equilibrada nessa. Eu conheço alguns amigos meus que têm a graça desse dia. Eles desligam inclusivamente o telefone, não quer contato com ninguém, fica lá a refletir, a sentar, se calhar é o dia que ele vai levar as crianças também na escola, é um dia que eventualmente que ele dorme mesmo, ninguém o mexe até quando o sono for embora. Portanto, ele descansa, tenta recompor a energia, porque essa energia recomposta é essencial para a outra jornada da semana. É muito fundamental. Portanto, equilibrar no descanso. A outra coisa muito importante tem a ver com a questão eu vejo isso na perspectiva de um pastor é alguém que vive muitas vezes emocionalmente uma vida de elasticidade permanente.
Eu vejo assim, elasticidade permanente. Eu, como estudei física e tal, então associo sempre a uma elasticidade permanente, porque às vezes você está sentado no seu gabinete para atender uma fila de irmãos. Entra um e traz uma notícia. Oh, minha mãe foi diagnosticada com cancro, não sei o quê, chora, etc, etc. O procedimento do pastor pode consola esta pessoa. E às vezes há situações que você chora também, porque você é humano. Chora com essa pessoa, você exorta essa pessoa, você sente aquela empatia com essa pessoa. Emocionalmente falando, você, líder autêntico, você vai emergir nisso. Mas minutos depois, horas depois, vem um outro cara. Pastor, passei na prova, que fui recrutado, onde eu levei o CV. Meu Deus. Uma notícia de alegria. Yes. Entende? Então você está saindo de um extremo onde você inclusivamente lagrimou com esta pessoa para um outro extremo onde você... Então você tem essas extremidades precisam de ser muito bem manejadas. Yes. Porque senão levas uma vida muito complicada. Então, deve levar uma vida de equilíbrio, deve repousar, deve como é que eu vou dizer, buscar o aprendizado permanente. Porque o pastor tem que trazer novidade também na igreja. Essa expectativa. E, ao fim e ao cabo, depois as pessoas vão dizer, ele só prega mesmo esse texto, o mesmo texto, o mesmo tema. Oh, entende? Quer dizer, é o mesmo versículo bíblico. E as pessoas dominam já, assumiu, vai já falar o capítulo, Marcos, capítulo, entende? Uau. Eu penso que, e as igrejas não entendem isso, eu acho que as igrejas deveriam investir nos seus pastores também. Eles querem uma comida fresquinha, querem que verdadeiramente sejam levados a pastos verdejantes, invistam nele. Eu não sei se existe isso de para ter uma conferência ali, vamos pagar para a conferência do nosso pastor, para o nosso pastor ir participar dessa conferência e trazer alguma novidade. E ao fim e ao cabo, o conhecimento que o pastor recebeu vai partilhar para 1.000, 2.000 pessoas. Então, eu acho que são alguns desafios que nós temos da liderança principal. Quando estão a acompanhar isso, sabe, estou a ser muito edificado com essa conversa. É muito interessante continuar a aprender aqui. Tenho mais uma outra pergunta. Pastor, existe algum hábito espiritual ou alguma disciplina que ajude o pastor a permanecer firme? Algum hábito particular ou uma disciplina espiritual que lhe mantém firme diante das vicissitudes do ministério? Eu acho que as coisas, cada pessoa é diferente. Eu quero mesmo ouvir a particularidade do pastor Bartolomeu. Cada pessoa é diferente. Falou da disciplina espiritual? Algum hábito que o ajuda a manter firme diante dos desafios do ministério? Como é que eu diria? É sabido relativamente a toda pessoa que embarca no ministério, ele deve se sustentar na palavra, tem que se sustentar na oração. Mas existem outros hábitos, quer dizer, a disciplina em si. Eu acho que a disciplina em si é muito importante e nós tentamos passar essa informação, essa forma de ser nossa nas outras pessoas. Por exemplo, se a pessoa se comprometer em fazer uma determinada coisa, tem que fazer o esforço necessário para cumprir aquilo que se comprometeu, né? E a gente começa a passar essa informação para as pessoas, mas passar essa informação não de forma oral, mas vivendo isso, porque as pessoas acabam por aprender propriamente do que simplesmente ouvindo, né? Saber respeitar o tempo é fundamental. Muita gente tem essa dificuldade
Depois dizem que o Espírito Santo vai nos conduzir. Não. Sempre. Não. Eu não embarco por isso. Para mim, particularmente, eu vimos aqui falar de mim, mas como pediu que eu falasse Não, de é mim, mesmo, sim, fica à vontade. particularmente, eu tive a graça, era profissional, claramente falando, eu tive a graça de trabalhar em organizações onde a disciplina, nível de exigência em termos de excelência daquilo que a gente faz é muito elevado. Isto, que eu saiba, nenhuma indústria onde o nível de excelência da qualidade do trabalho que se exige seja comparativamente à indústria petrolífera, por exemplo. Não há. Eles investem muito dinheiro nessa área, tecnologia top de gama, e você vai acompanhando isso, e a exigência da qualidade do trabalho que você faz é semelhante também a isso. Isso, ao fim e ao cabo, acaba também por começar a fazer parte de nós. Pessoas, de princípio, se não te conhecem, as pessoas podem ter uma interpretação muito negativa em relação a você. Uma interpretação muito negativa em relação a você, a pensar que você exige exageradamente, quando aquilo já faz parte de ti. Quando as pessoas começarem a entender que essa sua forma de ser não é só na igreja, até em casa é assim, e você vai ver que os meus filhos também são assim. Os meus filhos também são assim, a minha esposa também é assim, por causa do nível de exigência que a gente depois acaba por aprender. E você aprende isso, é difícil você se desassociar disso. Ele começa a fazer parte de si. Acho que são algumas das coisas que me têm ajudado. Isso é fundamental, porque às vezes nós, cristãos, pensamos que nós não podemos aprender nada do mundo secular. É bem verdade. Nós podemos aprender. Eu aprendi que muitos princípios aprendi isso. E eu, ao longo, quando me tornei líder, eu depois comecei a ver, mas isso aqui é bíblico. Isso aqui é bíblico. Mas as pessoas que aplicam isso não são crentes, são ateus, muitos deles. Agora, tem uma coisa muito interessante em relação a isso. Deus é um Deus de princípios. Relativamente ao cumprimento dos princípios de Deus, eles funcionam tanto para um crente e para não crente. Entende? A palavra de Deus diz, por exemplo, o quê? Diz que a chuva cai para os bons. Entende? Significa que quando nós lançamos a semente na terra, a chuva cai. Essa chuva, as gotas de chuva, não escolhem se vão cair na terra de um crente ou não crente. Sim, sim. Portanto, aqui a umidade vai fazer o seu trabalho, que é de germinar a semente e fazer com que a semente cresça. Entretanto, uma coisa é os princípios de Deus que funcionam na vida de qualquer pessoa, independentemente de ser crente ou não. Outra coisa tem a ver com a nossa relação pessoal, a nossa intimidade com Deus, que nos capacitará. Um bocadinho mais ao microfone, por gentileza. Que nos capacitará de se nós vamos herdar a vida eterna ou não. Entende? Portanto, a vida eterna tem a ver com o relacionamento intimamente pessoal com Deus. Já os princípios estabelecidos por Deus é para toda a gente. Então, qualquer pessoa que cumpra os princípios Vai ter os resultados. vai funcionar. E funciona. Eu aprendi isso no mundo secular, que realmente as indústrias, as empresas que aplicam os princípios bíblicos, embora que o diretor-geral ou dono não seja crente, funciona. Vou dar um exemplo, se permitir. Vou dar um exemplo, um exemplo ainda. Nós, em Angola ou em África, de uma forma geral, nós costumamos receber doações vindas dos Estados Unidos da América, vindas da Europa, etc. Essas doações, muitas delas, não são dadas por pessoas que são crentes. Não são dadas por pessoas crentes. Existem empresas multinacionais
E nos seus dividendos anuais, eles têm X% para doação. É um princípio bíblico. Na empresa onde eu trabalho, existe um departamento social, por exemplo, em que eles ajudam as escolas, ajudam... Claro que faz parte também da missão dessas empresas, né, do impacto na comunidade, mas muitas delas têm um budget para doações. E se a lei da semeadura é verdadeira e tem funcionado para nós os crentes, ela também funciona para aqueles que, embora não crentes, mas eles aplicam a lei da semeadura. Isso é que essas empresas estão cada vez mais top. Antes de irmos para o intervalo, eu queria que o pastor partilhasse conosco um momento difícil na sua caminhada de liderança e o que aprendeu com esse momento. Acho que nós lidamos todos os dias com momentos difíceis, né? Lidamos todos os dias com momentos difíceis. Um dos momentos difíceis que eu me lembro, dos vários, foi quando nós começamos a obra que eu estou a liderar nesse momento. Nós saíamos de um bairro, portanto saíamos da escala 2, onde nós estávamos a servir, e aquela zona era uma zona que até continua hoje, uma zona que não tem futuro, né? Que existem projetos do governo naquela zona. E já na altura, falamos há uns 8 anos atrás, já tinham ido lá cadastrar as casas e a igreja também onde nós estávamos e tinha sido cadastrada, e nós sabíamos que a qualquer momento iriam para lá para partir a igreja e nós iríamos receber um espaço qualquer no Zango. E nós, por uma questão preventiva, decidimos não esperar até que partissem o templo, não é? Para depois nós ficarmos em debandada. Nós decidimos então avançarmos para a aquisição de um espaço e começamos a obra lá. E quando partissem o templo, nós iríamos ter já um espaço próprio para começarmos a cultuar. E nós aí procuramos, os meios não eram suficientes, fomos parar até na Zona Verde, onde nós estamos até agora. A Zona Verde continua a ser uma zona, partes isoladas, partes aí tem pessoas, etc. E lembro-me que nós começamos a obra, começamos no hangar, então vedamos o terreno, começamos no hangar e ganhamos almas, algumas almas lá, e começamos, e eram crianças, então ganhamos as almas e começamos a servir. Entretanto, havia uma inquietação no meu coração de que Deus tinha que mandar pessoas, porque nós estávamos já há uns tantos meses e só tínhamos mesmo crianças lá na igreja. e nós saíamos muito cedo para dar a escola. Eram crianças, a igreja de crianças. E numa bela noite eu chorei para Deus. Estava na cama, mas a minha esposa não se apercebeu. Eu chorei mesmo. Será que eu não estou os brasileiros, como é que dizem? A forçar a barra. Os brasileiros dizem isso. Dizem forçar o guião. Forçar a barra. Será que eu comecei a duvidar do meu chamado? Eu acho que muita gente também, se calhar há pessoas que passam por isso. Eu comecei a duvidar do meu chamado. Mas será que, Senhor, será que eu mesmo tenho mesmo chamado? Não estou aqui a forçar. Está a ver? Não estou aqui a forçar. Comecei a duvidar e tal. Eu lembro-me que eu julgo que naquela noite acho que não dormi mesmo bem. Minha esposa não se apercebeu porque era um choro muito silencioso. Era mesmo eu e Deus. E de manhã, aquilo foi na transição de sábado para domingo. De manhã, como normalmente fazíamos, saímos com os meus 2 filhos, ainda pequenos, agora já são jovens. Então fomos para a igreja. Quando chegamos à igreja, eu fiquei fora, eles entraram, fiquei fora e comecei a interceder e também a esperar pessoas que passavam para ver se convidasse para entrar na igreja. E havia um outro jovem da igreja
que eu pedi que ele fosse a uns 100 metros de mim para que pegasse também as pessoas que passavam na outra direção e os convidasse para vir para entrar na igreja do sábado de manhã. De repente, vejo um caminhão a vir em direção à igreja. Esse caminhão para exatamente na direção onde estava esse jovem da igreja que estava a evangelizar. E um senhor desceu do carro e foi ter com o rapaz. Eu assim distante, a uns 100 e tal metros, a acompanhar o que se passava. Veio ter com ele, falou com ele. Depois foi. O senhor foi. E depois de algum tempo, vi esse senhor a vir, não somente ele, a vir com uma senhora e um rapaz. Igreja. Quando vinham, eu depois os recebia, entraram na igreja. Eu depois chamei aquele, mas quem são? Não estão à procura de uma igreja aqui próximo? Estão à procura para cultuar e pronto. Eu disse, e aqui? Na verdade o senhor é um senhor de nacionalidade cubana. E você sabe que naquela zona, não sei se nessas zonas também, eles comercializam água em cisternas. Sim. Também nessa zona, né? E a comercializado. Então ele passava lá, naquela rua, eventualmente viu escrito que havia escrito igreja. E ele havia avisado a sua esposa. A esposa vinha de Cuba, avisou a esposa, eu encontrei uma igreja. E eles vieram para a igreja, cultuaram conosco durante um tempinho, uma estação. Já não fazem mais parte da igreja, não sei se já voltaram para Cuba ou não, mas eles cultuaram conosco durante uma estação. E durante o tempo que esse senhor esteve lá na igreja, nós nunca compramos água para a igreja. Tínhamos um tanque e nós nunca... Ele, de manhã, depois de algum tempo, vinha, abria assim a tampa do tanque, via. Se não tivesse água, ele sozinho abastecia o carro. Lição para isso, aqui vamos para o intervalo. Lembra que eu disse que eu passei a noite a Deus. Eu disse, Senhor, diga-me se eu não estou aqui a forçar a barra. Será que eu tenho mesmo chamado? Eu entendi que Deus havia confirmado alguma coisa naquela manhã, porque não foi dias depois, foi no dia seguinte daquela noite amargurada que eu passei. Deus confirmou que de facto eu não estava. Eu entendi que Deus, para mim, quis dizer: não. Fica calmo. O propósito dessa situação, dessa fase toda a passar, porque eu tenho te chamado para uma missão. Foi assim que eu entendi. Bem, Deus fala de várias maneiras, mas pelo menos eu, particularmente, entendi que havia uma mensagem de Deus para mim naquela situação de aflição que eu estava a passar. Que testemunho inspirador. Muito obrigado por partilhar conosco esse grande testemunho. Uau, eu aprendi muita coisa hoje. Na verdade, todo verdadeiro homem de Deus, chamado por Deus, tem um momento que hesita um bocadinho. Tal como aconteceu com Elias, né? Quando pediu a morte, depois de ser ameaçado pela Jezabel. Então vamos para o seguinte. Você que está ali a nos acompanhar, pega um copinho d'água rapidinho. Nós voltamos já para mais uma conversa. Que Deus em Cristo abençoe. Olá, eu sou a Flor de Raiz e hoje trago uma novidade para vocês. XLES, o seu parceiro que transforma ideia de conteúdos para alto impacto. Os nossos serviços são produções de vídeos corporativos que inspiram e vendem, produções de fotografias profissionais para marcar presença, gestão estratégica de redes sociais, lives para evento que conectam com o público certo, gravação e produção de podcast de qualidade. Criamos e gerimos produções de audiovisual para empresas. Mais do que produzir, contamos a tua história de forma única. XLES, produção e gestão de conteúdos que marcam. Uau, graça e paz novamente. Estamos então na segunda parte e última do nosso Pod Cristo. Estamos a ter uma conversa super abençoadora. Desde já aproveito e convidar a todos os líderes a prestarem atenção nesse podcast. E eu aconselharia-vos, assim que terminar, a repetirem que é para ver de novo, porque temos recebido pérolas do Espírito que têm abençoado a nossa vida. Vou então dar continuidade à conversa com o pastor Matumona Mambo. Agora vamos falar um bocadinho sobre desafios geracionais e discipulado. E na primeira pergunta eu queria saber do pastor como é que o líder cristão pode comunicar-se e conectar-se com as novas gerações sem comprometer a mensagem do Evangelho. Bem, da pergunta, eu acho que
Como é que eu vou começar em relação a isso? Mas diria que Jesus é o exemplo disso, né? Jesus é o exemplo disso. Jesus conectava-se com as pessoas. Acho que ele até sofria muitas críticas exatamente por conectar-se com as pessoas. Eu creio que qualquer líder não vai conseguir verdadeiramente fazer uma liderança eficaz se ele não conectar com as pessoas. Há um livro escrito por há um livro escrito por ele cujo título é Muitos, poucos sabem conectar. Quando nós conectamos com as pessoas, sentem-se muito mais à vontade. Elas abrem-se muito mais à vontade conosco. A minha experiência de liderança mostra que o líder não domina tudo. E há muita informação, muita coisa vai passar, conforme na nossa linguagem, vai apanhar do ar. Mas ele consegue eventualmente influenciar as pessoas ou entender as pessoas quando eles estiverem conectados com eles. Agora, uma coisa é nós conectarmos com as pessoas como um pai em casa. Nós temos vários estilos de liderança paterna na família. Eis que quando chega em casa, o filho estava a ver a televisão, vamos perceber que todo mundo desapareceu. Um foi na cozinha, outro foi no quarto. Ele é um leão que chegou. É alguém que sua presença intimida. Um pai intimidador. Ele intimida. Ele não consegue. Esse aqui é difícil de conectar. Esse aqui é daqueles pais que vai ouvir o que está acontecendo com o filho deles no vizinho, na vizinha. Mas o que está passando com o teu filho? Teu filho está a fumar. Teu filho está a fumar de amba. Teu filho está andando com mais amizades. Ele vai ouvir isso porque não há conexão, não há. Eu acho que a conexão é extremamente fundamental. Deus conecta conosco. Como é que Deus lida conosco no dia a dia? Através da conexão. E a conexão com Deus, se nós podemos aprender a liderança da conexão do líder, e nós olhamos como é que Deus intencionalmente conecta conosco. Deus conecta conosco intencionalmente. Eu acho que todo líder intencionalmente deve conectar com aquelas pessoas que estão sob sua liderança, deve conectar. Agora, da mesma forma como Deus, apesar de conectar conosco, Deus cumpre com os seus princípios. O salário do pecado continua a ser a morte, independentemente da conexão que Deus faz conosco. Eu acho que nós também, no nosso relacionamento com os nossos liderados, nós devemos nunca comprometer aquilo que é a essência da mensagem que a gente tem. Significa, por exemplo, que nós temos um pastor que lida com jovens da sua igreja, etc., e tem um bom relacionamento com jovens. Isso não implica que se um determinado jovem estiver desencaminhado, o pastor não tenha que usar a vara, a correção, para o disciplinar. Não significa, por exemplo, que se temos um determinado irmão na igreja, ele é patrocinador da igreja. Ele é alguém que tem mãos largas para se comprometer com a obra, etc. E essa pessoa, eventualmente, nós ouvimos que, deu uma surra na mulher dele, e o pastor vai ficar impávido e sereno, porque esse irmão, se nós tomarmos uma medida, ou se nós tivermos uma conversa séria com ele, esse irmão vai deixar de dar o patrocínio para a igreja, entende? Nós temos que entender que esta pessoa que dá o patrocínio para a igreja é alguém que Deus enviou como providência para a realização da sua missão. Se essa pessoa não se vier se comportar bem e ele deixar de dar essa provisão ou essa contribuição, Deus vai levantar outras pessoas. Eu acho que é uma chamada de atenção aos líderes que nos acompanham nesta noite, e que, tal como a pergunta foi feita, nunca, mas absolutamente nunca, vamos deixar comprometer a essência da mensagem que Deus nos deu. Deus nos confiou essa mensagem e nós vamos prestar contas.
por essa mensagem, de como é que nós levamos essa mensagem, de como é que nós lidamos com as pessoas que Deus nos deu para estar sob a nossa liderança. Porém, nós nunca devemos esquecer aquele exemplo que eu dei de pessoas que estão muito distanciados. Ódio. Nós vemos pessoas, ele é líder. Portanto, ele não é capaz de bater palmas na sua igreja. O culto está a decorrer, as pessoas estão a fazer intercessão, ele fica no escritório. Ele só controla, está a chegar o momento da pregação. Está a chegar o momento da pregação, você vê o líder, o chamado por Deus, o incomparável. Ele desce, né? Todo vaidoso, etc. Alguém pega também a Bíblia dele, e tal. Enxugam ainda o suor, senta, depois sobe. Eu acho que se nós tivermos que realmente... Estamos a falar com um pouco de humor, mas é a realidade. É uma triste realidade. É uma realidade. Eu quero se permitir contar uma experiência que eu passei. Eu passei por uma experiência. Eu recebi o convite para ir para uma conferência. Veja lá, ele é que me convidou. Então, eu recebi o convite, fui lá à conferência. A conversa foi boa. No termo da conferência, meia dúzia de pessoas foram chamadas para ir para um lugar qualquer, se calhar havia um coffee break ou qualquer coisa assim. Eu digo isso mesmo nas minhas palestras, etc., que uma pessoa que vai numa conferência deve procurar sempre fazer conexão nessa conferência. Eu nunca vou a uma conferência. Não. Sem fazer conexão com pessoas. Eu fico atento a quem vou me conectar. É uma oportunidade, né? Quando terminou a conferência, eu quis me dirigir onde estavam as outras pessoas para saudar. Tinha lá um matulão, um grandalhão que estava a impedir as pessoas. Eu até me identifiquei que eu sou pastor. Disse, não, para aqui só entram pessoas. Achei aquilo que era estranho. Que era estranho que a liderança está sendo vista já tipo uma coisa... há um excesso, realmente a simplicidade já não faz mais morada no coração das pessoas. Então nós estamos a caminhar realmente numa autoestrada muito perigosa em relação à liderança. Então eu acho que a conexão, a simplicidade é fundamental para nós fazermos uma liderança eficaz. Não deixando de cumprir os princípios e não deixando, obviamente, comprometer a mensagem, a palavra que nos foi confiada. Já agora, qual é a importância do discipulado na formação de novos líderes? Uma crise de líderes tão grande no nosso país. O discipulado na formação de novos líderes. O que significa a palavra discipulado? A palavra discipulado está associado em discipular, em formar seguidores. Correto? Formar seguidores, discipular, é isso. E tal como acho que estamos a terminar com ponto de partida, que todo líder deve formar líderes. Todo líder deve formar líderes, não tem como. Porque, pela razão do delegado que todo líder precisa deixar. A uma determinada altura, nós não somos eternos e deve haver continuidade. Eu digo sempre assim, e vou dar mais uma vez exemplo da física. Eu aprendi desde a 5ª classe que a matéria não morre. A matéria transforma-se de um estado para outro. Nós temos aqui a água, por exemplo. Se essa água for submetida a alta temperatura, o que vai acontecer é que ela vai evaporar. A água não desapareceu. Tomou outra forma. Não, só tomou outra forma. Saiu do estado líquido para o estado de vapor, ou gasoso. Entende? Então, eu vejo que, dessa perspectiva, também os líderes não podem desaparecer. Tem que haver uma continuidade. Eu posso não estar presente fisicamente, mas os meus ideais, a minha forma de pensar, a minha forma de agir, os princípios devem ter continuidade. É nessa perspectiva que eu vejo que essa missão
de nós formarmos discípulos é essencial. Isso em todas as áreas da vida. Nós devemos formar discípulos, pessoas que abracem a missão que nós temos. Há uma visão que Deus deu-nos. Deus deu-nos uma visão e essa visão é passada por pessoas que abraçam essa visão, mas essa visão precisa ter continuidade. Para ter essa continuidade, essas pessoas têm que ser preparadas para dar continuidade à visão. Não é bom, por exemplo, que um pastor morre e a igreja também fecha. Ou não vamos só na igreja, senão vamos nos cingir só na igreja. Empresas. Há empresas em que o pai, enquanto o pai está, funciona. Quando o pai morre, os filhos não conseguem. Os filhos não conseguem. Os filhos usufruem dos benefícios do sacrifício do pai, mas não dão continuidade. Nesse caso, o erro é do pai que não passou o legado? Não, muitas vezes o erro não é do pai, muitas vezes é o desinteresse dos filhos. Ok. Claro que isso também tem a ver um pouco com a nossa realidade de hoje, de nós crermos de que cada um deve escolher o que quer fazer na vida. Tá? Mas creio que antigamente, eu, por exemplo, visitei uma vez, fomos à Itália, visitamos uma fábrica. É uma fábrica que existe desde 1800 e tal. E são várias gerações de descendentes que estão a dar continuidade no trabalho. Tá vendo? Então, eu acho que nós temos que olhar as coisas dessa perspectiva. Portanto, todo líder precisa de formar os líderes. É um imperativo. E essa formação implica entrega, implica sacrifício e intencionalidade. Tem que ser intencional mesmo. E essa intencionalidade nem sempre é compreendida de princípio. Mas as pessoas vão acabar por compreender. Porque nós, depois de um determinado tempo, o corpo começa a enfraquecer, não temos a mesma energia. Às vezes, se tratar de um pastor, você conseguia passar uma vigília das 22 horas até as 5 da manhã, mas em um determinado momento, se calhar, você só chega até as 3 da manhã. Até as 3 da manhã, ficas rebentado e descansas mesmo. Os mais jovens é que dão continuidade. Então, eu acho que nessa perspectiva, intencionalidade de formar as pessoas. Formar as pessoas. Lembra que eu disse, mais uma vez, eu disse que faça-se desnecessário. Então, um pastor pode sentar também e ouvir um dos jovens pregar. Está a ver? Também porque precisa de descansar e acompanhar. Mas quem disse que o pastor não pode ser alimentado? Ele tem que pregar na igreja. Eu lembro que uma vez convidei um pastor mais velho para participar de uma conferência nossa, mas não dei o dia exato. Então calhou no dia que ele foi, aquilo foi uma semana de conferência, ele foi no dia em que eu tinha que pregar, calhou assim. Mas no final ele ficou chateado comigo, porque eu lhe convidei para ele me ouvir a pregar, ele viu aquilo como um desrespeito. E é uma situação muito delicada, que eu comecei a perguntar-me o que se passa, será que eu cometi um erro, mas não sabia que viria no dia que eu pregaria. Então significa o quê? Ninguém é tão sábio que não pode sentar para aprender. Todo mundo tem alguma coisa que é para partilhar, não é isso? Então deve haver essa intencionalidade de nós realmente educarmos e ensinarmos as pessoas. O que é que o pastor acredita que a igreja precisa fazer para preparar líderes relevantes para o futuro? O que acredito que a igreja precisa de fazer? Eu acho que a igreja precisa de cumprir só com a missão. E a missão da igreja, na essência, e de fazer discípulos. Isso não é uma coisa nova. O mandato da igreja é esse. E ponto. E de fazer discípulos em todas as estações. Tá vendo? Então, se a igreja não estiver a fazer isso, então não está a cumprir com a sua missão. Então, não há nada de extraordinário, de especial que a igreja tenha que fazer, se não cumprir o mandato que lhe foi dado. Porque a igreja vai prestar conta, nós vamos prestar conta se nós não cumprimos com esse mandato que nos foi dado. Agora, às vezes, a modernidade, de certa forma, a realidade do momento, de certa forma, pode nos fazer desviar daquilo que é a essência. O espírito de competitividade, tá vendo? O espírito de termos, não sei como é que eu vou expressar isso, de termos alguém que seja figura central. Okay? Existem organizações em que é a figura central que
emerge mais e os outros, né? Se nós tivermos isso, não há espaço para ninguém, então há um fosso. Vou dar um exemplo, gosto muitas vezes de falar, dar exemplos, né? Nós temos uma congregação, várias, né? Mas temos uma congregação na província de Malange. Então, uma vez dessas, eu liguei para alguém dessa congregação para saber como é que tinha passado o culto. Lá, o culto passou muito bem, mas só cantamos e não houve pregação. Como assim não houve pregação? Só cantamos e tal. Não houve pregação. Não houve pregação por quê? Porque o pastor está doente. E não tem mais nenhum pregador. E conhecia lá uma irmã. E a irmã fulana. Não, a irmã fulana não pode pregar. Disse, por que não pode pregar? Porque não, as mulheres não podem pregar. Vocês preferem ir à igreja, pregação, cantar só o hino, bater palmas, sem ter pregação, foi o que foram lá fazer. Entender? Então, isto é muito, muito, muito importante. O desafio é muito grande. Quando, às vezes, nós somos a última Coca-Cola no deserto, né? Somos aquela pessoa que, sem nós, nada mais funciona, as coisas não podem Isso é muito avançar. perigoso, não é, pastor? Bastante. Porque há pessoas que pensam que ter o escritório cheio de pessoas para atendimento é sucesso. Enquanto não, se na pregação eles forem alimentados com espaços verdejantes, claramente já não procurarão mais o escritório, a não ser que sejam casos muito delicados. Uau! Pastor, eu tiro férias. Pastor pode tirar férias? Eu tiro férias. Fala um pouco sobre isso, pastor, porque há pastores que estão doentes, estão a morrer no ministério, porque pensam que tirar férias é pecado. Pode falar um bocadinho sobre isso, pastor? Tirar férias é pecado. Nós começamos no princípio a dizer que, eu acho que tinhas me perguntado alguma coisa de emocional, dos desafios emocionais. Sim. E eu falei do equilíbrio, inclusive falei que o pastor também é uma alma. Yes. Então ele precisa de recompor a sua energia, ele precisa de cuidar da sua família. Sim. O que eu aprendi, espero que não seja muito mal interpretado, o que eu aprendi é de que primeiro está a família, primeiro está Deus, depois a família, está a igreja. Por quê? Porque a igreja pode rejeitar o pastor, a família nunca. Existem pastores que você vê um pastor muito bom, celebrado, etc. Às vezes ele é uma pessoa muito vulnerável quando vai na família, porque é lá onde ele desabafa, é lá onde ele chora, é lá onde ele conhece verdadeiramente as suas fraquezas. Mas quando ele aparece no púlpito, vai ali, amém, amém. Mas as pessoas não conhecem aquilo. Então nós devemos, pastores, valorizar a nossa família. Tira um tempo, vai mesmo, fica um tempo com a sua família, com os seus filhos, saiam, vão espairecer um bocadinho, é importante. Um pastor ir no Belas com um geladinho, vai dizer, esse pastor também vai comer um geladinho, etc. Apesar que fosse também é homem, também é família, também é uma alma. Vai no restaurante, leva a sua família, saia mesmo de um determinado lugar, do ambiente da igreja durante um tempo, vai refletir um bocadinho, vai com a família. Isso é muito importante. E durante a sua ausência, deixa que as pessoas trabalhem e não ligue. Eventualmente até podes deixar o programa todo feito, mas não comece a chatear. Deixa as pessoas trabalharem, porque imagine que você morra. Você tem que funcionar. Imagine que você apanha um ataque qualquer, estás no hospital, não tens capacidade suficiente. Vocês vão parar? Não vão parar. O que eu quero, na verdade, dizer é que, novamente, vamos nos fazer desnecessário. Muito importante isso. Apostar nas pessoas, intencionalmente permitir com que as pessoas ajudem essas pessoas. Olha, e aquele texto que você pregou, devias ter pregado isso, aquilo. Cometeste erro aqui, acolá. Eu faço isso. E para eles, no amor, olha, aí não quer. Havia uma menina que eu pus para moderar o culto. Enquanto ela fazia a intercessão, eu conseguia notar que ela, como se estivesse a gritar para as pessoas. Começava a gritar para as pessoas. Eu depois lhe chamei, eu disse assim, irmã, aqui na igreja, as pessoas sabem que existe um pastor. Existem coisas, por exemplo, se eu for corrigir, eles não vão se chatear, porque sabem que esse é nosso pastor.
Mas se for você a corrigir, fazer, mas essa irmã está a pensar que ela é quem? Quem dê essa autoridade? Entende, né? Yes. Por isso, quando você estiver a dirigir o culto, não faça isso. Não faça como se estivesse a gritar, irmão, vamos orar, vocês não andam bem. Não faça isso. Então, eu acho que permanentemente nós vamos ajudar as pessoas, para que essas pessoas que eu corrigi, eventualmente podem vir a cometer outro erro, mas o mesmo erro que eles cometeram, não vão voltar a cometer, porque já foi corrigido. E é assim que nós terminamos, então, o nosso Pod Cristo dessa edição com o pastor Matumona Mambo. Quero agradecer a Excelage e também aproveitar e falar a todos que nos acompanham. Se você quer ver a sua marca passar aqui no nosso programa, é só deixar uma mensagem nos contactos que estão aqui no rodapé, para que então tu possas ter as informações claras sobre isso. Então, que Deus em Cristo abençoe. Antes de terminar, vou pedir ao pastor Matumona para fazer uma oração e encerramos com essa oração. Pod Cristo, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Cristo. Oremos. Okay, então. eu creio, pastor, que antes de tudo, passamos um bom tempo e eu agradeço, antes de fazer a oração final, pelo tempo que me concedeu de vir aqui partilhar a experiência e espero que eu tenha contribuído de alguma forma naquilo que esperava, né? Que tinhas como expectativa. E para os líderes que estão aqui nos acompanhar, eu, mais uma vez, reafirmo, faça-se desnecessário, tenha intencionalidade em você formar pessoas. Não fica com mágoa quando você for abandonado, e isso te iniba de você deixar de apostar nas pessoas. Isso faz parte da nossa missão. Continue apostando, que Deus vai te recompensar. Nós contamos a história de Jesus que curou 10 leprosos, pelo menos voltou para poder vir glorificar a Deus. Deus, nós te louvamos e glorificamos, agradecemos imensamente por este programa. Abençoa, Pai, grandemente a vida do pastor Delson, com este trabalho extraordinário que ele está a fazer. Eu creio, não tenho dúvida absolutamente nenhuma, que vai abençoar vidas, Pai. Que vidas sejam alcançadas, vidas sejam transformadas e o Teu nome seja glorificado. Nós oramos, Pai, para que líderes grandes, capazes, tementes, com caráter, possam ser emergidos nesta nação, para que verdadeiramente esta nação seja a nação cujo Deus é o Senhor. E o Teu nome seja glorificado. Em nome de Jesus. Amém. Amém.